que é custo variável? É um número, é um nome, né, que pode levar a uma interpretação errada. Por exemplo, custo variável não necessariamente é aqueles custos que variam ao longo dos meses. Por exemplo, telefone, que pode dar mais, pode dar menos, entre outras coisas. Energia, não é isso necessariamente. Custo variável, tá, é tudo que interfere diretamente no preço, custo de produção ou na venda. Então, se interfere, por exemplo, matéria-prima, interfere diretamente no preço do produto. Ele é o meu produto, que ele é construído, né? Ele é fabricado, ele é feito pela matéria-prima. Então, uma camiseta, a malha da camiseta, a costura, tudo isso, a estampa, a tinta, tudo isso é matéria-prima e aqui entra nesse cálculo. A comissão, se eu pago uma comissão para um vendedor, entra nesse cálculo aqui também. Eu tenho que prever no meu preço de venda que eu tenho que pagar a comissão. O imposto é algo também que eu tenho que, na hora que eu vou fazer meu preço de venda, eu tenho que prever que eu vou ter que pagar o imposto aqui. Se eu considero, por exemplo, só a minha matéria-prima e já coloco aqui um preço de venda em cima, sem considerar que eu vou ter que pagar uma comissão, que eu vou ter imposto, que eu tenho taxa de cartão de crédito, eu posso ter um problema, eu posso daqui a pouco vender com prejuízo. Da mesma forma, o marketing. Aqui tem um ponto interessante, que assim, o marketing há mais de 10 anos atrás, ele era considerado um custo fixo, pela dificuldade que a gente tinha de atrelar isso de forma direta ao resultado de vendas, na escala do negócio. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essas informações muito mais fáceis, não são 100% fiéis, ainda tem quebras e tal, mas praticamente quase 100% a gente consegue a apuração dos dados, né? Então, assim, a gente consegue muita informação para poder atrelar o marketing de uma forma que a gente consiga botar num custo variável. O frete ele é um custo variável também, principalmente se a gente embute ele na nossa margem de contribuição. Por exemplo, se eu vou dar um frete grátis, ele vai sair da minha margem de contribuição. Então, eu tenho que prever o custo do frete no meu preço de venda também. Se eu vou querer dar um frete grátis e eu não prevejo isso, eu posso fazer e perder, inclusive vender com prejuízo. O custo da embalagem é a mesma coisa. Então, todos esses aqui são alguns exemplos, não são todos que podem ter aqui, mas são alguns exemplos do que eu tenho de custo variável. Qual é a importância de eu entender isso para formar meu preço de venda? Tá? Se eu vou fazer meu preço de venda e eu não calculo que eu vou ter um custo para comercializar esse produto, para eu divulgar esse produto, por exemplo, se eu quero vender ele na internet, eu tenho que prever que eu vou ter um custo. E esse custo vai estar aqui como custo variável, porque eu vou divulgar com a intenção de vender. Ele vai impactar nas minhas vendas, eu consigo rastrear, eu consigo atrelar a meu faturamento, então ele entra como um custo variável. Se eu vou fazer um preço de venda e na hora que eu vou fazer um preço de venda eu não coloco essa informação, eu vou ter um problema depois nas minhas campanhas, na minha estratégia de marketing, porque esse custo vai aparecer lá e não vai ter segredo aqui. Ou melhoramos a margem de contribuição, baixando o custo, aumentando o preço, ou lançamos outros produtos, porque senão a gente não vai conseguir literalmente trabalhar aqui nesse caso.